Michael. Neste momento, gostaria de trazer uma palavra para as nossas vidas, uma palavra de edificação, uma palavra de aconselhamento, uma palavra de direção para a edificação das nossas vidas. Que o nosso Deus poderoso, Ele abençoe a sua casa, abençoe a sua família, abençoe o seu lar. Que a mão do Senhor derrame a cura, o renovo e lhe livre, lhe protegendo de todo mal. A palavra que eu gostaria de deixar neste momento para a edificação das nossas vidas encontra-se no livro do Deuteronômio, capítulo de número 30, versículo de número 19, que nos diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Queridos, podemos ver que Deus foi um Deus zeloso, um Deus presente e um Deus provedor. Aquela nação cuja, com mão poderosa, tirara do Egito, aonde os mesmos, por mais de 430 anos, foram forçados a trabalhos escravos por faraós que se levantaram durante esses séculos. Então Deus se manifesta através de uma sarça ardente a Moisés, no capítulo 3, do versículo 5 e diante, onde Deus escolhe aquele homem, para que aquele homem fosse o representante de Deus na terra, para que falasse diante de Faraó e falasse aquilo que Deus quisera falar. Então vemos através da narrativa bíblica que Deus usa Moisés de uma forma sobrenatural e poderosa. E nós temos ciência dos grandes feitos que Deus fizera acontecer naquela nação. A Bíblia então nos diz que aquela nação é liberta daquele lugar e ela sai pelo deserto. E uma vez chegando no deserto, a história nos diz que eles percorreram pelo aquele deserto por aproximadamente 40 anos. Deuteronômio, capítulo de número 8, vai nos dizer que tudo aquilo que aquele povo passou foi com a permissão de Deus, para que Deus provasse aquilo que estivera no coração daquele povo. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, mas podemos ver o cuidado que Deus tem e teve com esta nação, a ponto de aconselhar, mesmo por muitas vezes eles se rebelando, mesmo por muitas vezes eles se desviando dos caminhos do Senhor, a ponto de adorarem e fazerem para si um bezerro, aonde reverenciaram aquele bezerro. Deus, aleluias, Deus os poupou, muitas vezes até pela intercessão de Moisés. Mas mesmo mediante a isso, Deus jamais abriu mão do seu povo. Deus jamais abriu mão da sua nação. Deus jamais abriu mão daqueles a qual Ele resgatou com mão poderosa. E isso eu quero dizer e trazer para você neste momento, que Deus jamais abre mão de você, que Deus jamais desiste de você, que Deus jamais irá te abandonar. Não importa por onde você andou, não importa o que você fez ou o que você cometeu, tenha plena convicção de que o teu Pai, o nosso Deus, Ele está de prontidão para te perdoar, Ele está de prontidão para te receber, Ele está de braços abertos, esperando a sua decisão de retornar para Ele. Não desista dos caminhos do Senhor, por mais que você tenha trilhado os caminhos tortuosos, por onde você andou, quem sabe você não pisou em espinhos, mas eu venho te trazer uma palavra para que você venha entender que por mais profundo seja o local pelo qual você entrou, a mão de Deus, ela te alcança para a glória do seu nome, porque não há distância em que o pecado te leve, que a graça salvadora de Jesus Cristo, o nosso Senhor, não possa te alcançar. Louvado seja o seu nome. Queridos, então a Bíblia vai nos dizer que Deus está diante do seu povo, e Moisés é o mediador entre Deus e o povo de Israel. E Deus usa a boca do seu servo para dizer: o céu e a terra, eis que tomo como testemunha contra ti, que pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Mesmo diante
de apenas duas opções de escolha, vida ou morte, bênção ou maldição, Deus aconselha aquele povo e diz: escolhe pois a vida, escolhe pois a bênção, para que viva bem tu e a tua